sobre como deixar, né, como parar de procrastinar. Vocês conhecem essa palavra, não conhece, já ouviu falar, né? Para quem não sabe sobre ela, é quando a gente deixa, né, de fazer as coisas que são os afazeres que nós temos para fazer, a gente deixa para depois e acaba não fazendo, né? Ou deixa para depois e faz, mas bem depois do que estava programado, ou então ou não faz, né? Deixa de fazer aí por conta de alguma coisa, uma distração, algo do tipo, e a pessoa acaba não fazendo, né? Então vamos supor, lavar a louça. Às vezes a gente procrastina aí por conta da louça, né? Ou então, não sei, arrumar a casa, ou alguma coisa até mesmo no próprio trabalho, né? No emprego. Vai deixando aquelas tarefas assim para depois, vai deixando, né? Então, assim, isto se chama procrastinação, né? E aí hoje, nesta live, eu darei as sugestões de como tentar aí diminuir a procrastinação. Para quem não me conhece, né, eu sou a psicóloga Dayana, aqui do Efeito Psicologia, e é um prazer enorme trazer conteúdos para vocês, né? Eu não sei se vocês me acompanham aí direitinho, mas eu tenho disponibilizado muito conteúdo de sugestões, né, para auxiliar no processo de autoavaliação, né, para auxiliar no processo aí de autocuidado também. Então, assim, sejam todos muito bem-vindos, se sintam muito acolhidos, né, porque este é um dos meus propósitos de vida, né, que é ajudar. Quanto mais pessoas eu conseguir ajudar, melhor eu fico aí, né? E ainda mais na psicologia, o nosso maior propósito não deixa de ser este, né? Então, assim, eu fico muito feliz de contribuir de alguma forma com todos vocês, né? Então, gostaria de agradecer a todos que estão aqui também na live, né? Aqui comigo, para a gente aí dar continuidade nessa questão, tá certo? Então, vamos falar um pouco aí das sugestões de hoje. Hoje, para quem chegou agora, né, eu estava falando que eu vou sugerir de como deixar de procrastinar. Então, assim, uma das primeiras sugestões, a primeira sugestão, no caso, é fazer uma lista de coisas, dos afazeres que você tem no seu dia a dia, né? Então, vamos lá. Eu tenho que arrumar a cama, né? Eu tenho que, não sei, fazer algum dever de casa, né, para quem é universitário, alguma coisa, ou até quem trabalha, que trouxe algum trabalho, né, para cá, do trabalho para casa e às vezes tem que aí fazer alguma coisa do tipo simples. Vamos supor que mais que a pessoa pode fazer. Eu tenho que lavar os tênis, não sei, né? Fazer uma lista mesmo de coisas de afazeres. Então, eu tenho que trabalhar das 10 às 5 horas, para quem tem trabalhado aí virtualmente, né? Então, assim, estabelecer essa lista é um dos primeiros passos, né? E sejam bem-vindos, quem tá chegando. Eu tô vendo que o pessoal tá entrando, né? Tem alguns saindo, mas sejam todos muito bem-vindos. Então, assim, a primeira é a lista, né? Então, você separar tudo que você tem que fazer bonitinho. Ou seja, estabelecer uma rotina, né? E aí eu aperto na tecla mais uma vez. Estabeleçam a rotina de vocês. E isso é muito importante para vários outros aspectos, inclusive para a ansiedade, né? Para outras questões, para auxílio da sua saúde mental. Então, assim, quanto de rotina você conseguir estabelecer, né? E seguir essa rotina melhor para a sua saúde mental. Boa noite, tudo bom? Então, assim, estabeleça uma lista, né? Estabeleça uma rotina. Faça essa lista acontecer. Essa é a primeira sugestão. Só que, assim, a lista pode ficar muito grande, né? E aí, o que acontece se a gente deixa essa lista muito grande? E agora, como que a gente faz? A gente pode acabar procrastinando, porque isso acontece em muitos dos casos, né? Então, fiz uma lista, tenho uma rotina, continuo procrastinando. E agora, o que eu faço? Bom, você vai estabelecer essa lista com as prioridades intercalando, né? Mesclando entre prioridades
e coisas mais simples de serem feitas, que você consegue fazer com mais facilidade, né? Que consegue fazer com tranquilidade. Boa noite, Mayara, tudo bom? Então, assim, são coisas que você consegue ir fazendo, né? Com mais tranquilidade. Então, você mescla o que é prioridade e o que é simples, o que é prioridade e o que é simples. E assim sucessivamente. Então, isso vai te auxiliando para que, né, você não fique só em coisas que são mais tensas, que você tem um pouco mais de dificuldade e acaba procrastinando com mais facilidade, e também não fica só com coisas simples, né? Você consegue mesclando aí com coisas mais difíceis, tá certo? Então dividam as tarefas de vocês, mesclando dessa forma. Isso também auxilia muito, certo? Também tente estabelecer um tempo para a realização dessas tarefas, né? E com pausas, obviamente, também, né? Então, assim, eu fiz uma tarefa, dou uma pausa. Fiz uma outra tarefa, mais uma pausa, né? E com essa mesclação entre as dificuldades, o que é mais fácil, o que é mais difícil, a gente consegue ter uma rotina mais tranquila e aí conseguindo fazer as coisas sem procrastinar tanto, né? Então tenta dividir aí essas tarefas, certo? E estabeleça tempo. Então, por exemplo, eu tenho que fazer, deixa eu ver aqui um exemplo prático do nosso dia a dia, né? Eu tenho que fazer lavar a louça. Isso às vezes acontece. Então eu tenho que lavar a louça até tal horário, né? Então, vou lavar a louça até tal horário, certo? Estabeleça tempo, estabeleça o limite que você vai conseguir fazer. Isso ajuda bastante, certo? E sempre mesclando também, como eu disse, né? Entre coisas simples, coisas que são mais difíceis para você fazer e assim sucessivamente, certo? Essas são as sugestões aí que eu tô fazendo. Se estiver muito rápido, vocês me pontuem, que aí eu vou pausando devagarinho, né? Outra coisa que eu sugiro aqui hoje, né, é tentar evitar distrações. Quem aí se distrai com facilidade, levanta a mão. E nós temos essa capacidade de distração, né? Então, assim, tente evitar essas questões. Então, enquanto você estiver realizando as tarefas, tente evitar essas distrações. Uma delas, quem adivinha? Os aparelhos eletrônicos, né? Como celular, TV, não sei, gente, tablet, o que vocês tiverem aí, tendem a ser uma das coisas que tem a função aí de distração, né? Para o ser humano. Então, assim, eu vou fazer atividade, né? Vou fazer uma tarefa em determinado horário. Então, eu estabeleci uma hora para realizar essa tarefa. E aí, eu vou deixar de usar o celular ou a TV durante uma hora, né? Depois eu dou uma pausa. Nessa pausa eu posso até utilizar o celular, utilizar alguma coisa. E aí, assim, eu dou continuidade, né? Depois de uma outra tarefa. Enquanto isso, eu deixo a distração de lado, né? Vamos lá. Como não se afetar tanto caso não realizar uma tarefa? Bom, isso aí se chama frustração, né? Como a frustração ela aparece quando você não consegue realizar determinada coisa. A questão eu diria aqui, né? Uma sugestão para que isso. Trabalhe essas frustrações e o que te impediu de não realizar essa tarefa, né? Então, assim, por exemplo, uma das capacidades que a gente precisa ter para realizar uma tarefa seria o quê? A concentração, certo? Então, eu preciso estar concentrado para me fazer e conseguir terminar determinada tarefa. Então, eu tenho que trabalhar a concentração, certo? Como que eu trabalho a concentração, por exemplo? Tem vários joguinhos, eu até trouxe, sim, também como sugestão para vocês. Parece simples, mas se você fizer um pouquinho ou a cada semana, pode te auxiliar aí, certo? Então, por exemplo, o próprio caça-palavras, né? Então, o caça-palavras aí pode te auxiliar. Ai, gente, o filtro tá bugando aí, mas tudo bem. Eu coloquei esse filtro, agora tá ficando tudo vermelho, mas enfim. Dá pra me ver, né? Parece uma palhacinha.
Mas vamos lá. O próprio caça-palavras, certo? Por quê? Porque ele vai te auxiliar nessa questão da concentração. Se a concentração for uma das coisas que você tem dificuldade, certo? Então, você consegue mesclar essa questão. Peraí, gente, deixa eu ver se eu consigo arrumar esse filtro. Que eu acho que é melhor. Tá, peraí. Ai, meu povo, peraí. Espere só um momento. Que coisas assim acontecem, né? Aí. Então, assim, outra coisa que eu trouxe também pra sugerir, né, como concentração, por exemplo, é a técnica mandala. Eu já falei aqui anteriormente em algum dos outros vídeos, né? Que são essas pinturas mais elaboradas, né? Que exigem um pouco mais de concentração também. E auxilia para a ansiedade. Então, aí já facilita para várias coisas, né? Então, são técnicas, tá vendo? Ó, que exige muito da pessoa, sabe? Vocês conseguem encontrar em banca de jornais, em livrarias, né? Então, você pergunta assim, tem livros de técnica mandala? Aí, geralmente, as pessoas que trabalham nesses locais conseguem te auxiliar nessa questão, certo? Então, isso ajuda na concentração, né? Aí vai variando do que você gosta, né? Então, por exemplo, não curto tanto caça-palavras. Então, o que você gosta de fazer que possibilitaria, né, essa questão da concentração, né? Então, tem que ir trabalhando essas conjunturas, né? Infelizmente, a gente precisa trabalhar essas habilidades, ou felizmente, né? E aí você acaba tendo mais concentração e com isso evitando frustrações, né? Então você consegue realizar com mais tranquilidade. Então, por exemplo, eu tenho que realizar uma tarefa da qual eu não sei muito bem. Uma dessas coisas, por exemplo, é a apresentação de trabalho, né? Apresentação enfim, de alguma coisa que você tem que apresentar. E aí você acaba aí se perdendo, aí acaba ficando nervoso, nervosa, né? E aí o que acontece? Acaba se frustrando às vezes, né? Porque às vezes a gente não está tão preparado quanto deveríamos estar. Então, assim, quanto mais você estiver né? Quanto mais você se apropriar do assunto, quanto mais você entender melhor, mais tranquilo você fará essa tarefa. E você vai até passar o hábito aí de gostar, talvez sim, talvez não, mas faz com mais tranquilidade, né? Desenhar é bom. Desenhar para a... No caso, o desenho, ele funciona como uma forma de liberação de energia, né? Como uma forma de... Por exemplo, se você é uma pessoa que se sente mais ansiosa, sim, isso auxilia para a ansiedade. Para procrastinação, eu não sei, mas eu acredito que auxilie sim no processo de concentração, né? Já que o desenho envolve aí uma certa concentração para você fazer um desenho bem elaborado, sim. Né? Então acredito que isso já te ajude, consiga te auxiliar um pouquinho nesse processo. O que acontece? Tenta estabelecer alguns pontos, né? Então, faça um pouquinho em um dia, faça em outro, até você criar este hábito, né? Então, quanto mais você fizer isso, talvez essa concentração aumente aí por conta disso, sim, né? Quanto mais você conseguir ficar mais tempo, por exemplo, fazendo uma tarefa, te auxilia, obviamente, aí nessa questão da concentração e vai te auxiliar em vários outros aspectos, em várias outras áreas, né? Aí tá falando aqui, tá falando, né, que sim, pra também, pois faço isso, me ajuda muito. Que legal, que bom, olha aí. Né, a gente vai se contribuindo um com o outro, mas assim, são pontos que você tem que identificar, né? Por que eu me frustrei? Por que eu fiz e me frustrei diante disso, né? Por qual capacidade eu deixei talvez de trabalhar que eu posso fazer e que pode me ajudar, né? A concentração diante da procrastinação é uma das que mais precisam ser trabalhadas, né? Então eu diria aí que por conta disso, né, tentar trabalhar essa questão da concentração, tá certo? Mas às vezes pode ter outras coisas, né? Então, por exemplo, por isso que a gente também foca às vezes na questão da psicoterapia. Porque, por exemplo, né, uma pessoa que tem problemas, então eu tenho problemas, extremamente está acontecendo coisas na minha vida, né? Não sei, perdas, conflitos com alguma pessoa, alguma coisa do tipo,
E aí você tende ao quê? Esquecer das outras coisas que você tem que fazer, né? Então, assim, a psicoterapia vai trabalhando essas questões internas, a questão emocional, e você pode ir procrastinando menos, né? Então, por exemplo, você tem que fazer alguma coisa com urgência, mas você não consegue se concentrar para fazer essa coisa por conta que você está pensando em algum problema que você tem, que você teve, que, né, que isso mexeu no seu dia a dia. Então, assim, isto é algo que é preocupante, né? Porque quanto mais intenso, maior o problema fica, menos a concentração você consegue adquirir aí no seu dia a dia, e isso atrapalha mesmo. Então, assim, são coisas que a gente às vezes precisa sim trabalhar internamente também, né? Por isso que é indicado aí também a psicoterapia nestes casos, certo? Então, fique atento, né? Então, eu até fiz um post, né? Acho que ontem, de 0 a 10, de qual seria aí a procrastinação. Será que é só a procrastinação normal que todo mundo tem? Porque a procrastinar é algo do ser humano, é algo que a gente tem que trabalhar habilidades para diminuir isso mesmo. Só que assim, será se não tem alguma questão interna mexendo com você? Será se não tem alguma coisa aí que precisa ser resolvida? Né? Então, são coisas que a gente precisa se atentar. O que que tem causado aí toda essa procrastinação? Será se é comum, se é algo mais tranquilo, ou será se é algo interno, algum problema aí que tem mexido com a sua cabeça, sabe aquela coisa que mexe com a cabeça da gente mesmo, e a gente não esquece, e aí fica se frustrando até, aí acaba se frustrando cada vez mais, né? Se frustra com conflito, se frustra porque não consegue realizar as tarefas, se frustra por várias coisas. Então, assim, o que será que tem acontecido, né? Às vezes a gente também precisa ver esses casos aí, né? Olha lá, sim, acho que este é meu caso. Então, às vezes, infelizmente, as pessoas acabam. O que acontece, né? Também com relação aos conflitos, aos problemas. A gente deixa eles de canto também. A gente tende a procrastinar com eles também, né? Então, depois eu resolvo. Então, aconteceu um probleminha aqui. Depois eu resolvo, eu dou conta disso. Aí acontece mais um probleminha. Depois eu resolvo, né? Aí vai juntando, juntando, quando vai ver já virou uma bola, da qual a gente não consegue mais sair dessa bola, e aí a gente precisa recorrer a alguma ajuda, né? E quanto mais procrastinando você estiver fazendo com relação ao conflito, no caso de conflitos, né? Isso vai prejudicando tanto a sua saúde mental quanto em outras áreas, né? Que é no caso da procrastinação diária no seu dia a dia. Então, você vai falar com alguém, você já não tem paciência, aí você já acaba procrastinando para fazer outras coisas, né? Então, tô sem paciência para fazer aquilo, não vou fazer, vou fazer depois, aí já fica estressado também. Então, assim, são coisas que a gente tem que analisar, né, pesquisar, entender o que tem acontecido e tentar solucionar este problema também, certo? Muitos dos casos, às vezes, é a psicoterapia, né? Como eu tenho falado aqui pra vocês. Então, muita gente às vezes tem essa crença, né, de que, procrastinação não tem nada a ver, por exemplo, pra me solucionar. Não, às vezes tem sim. E aí, às vezes, a gente precisa recorrer a alguma ajuda, certo? Bom, hoje foi bem curtinho aqui, né? A nossa live foi bem curtinha, mas eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para vocês. Se tiverem dúvidas também, eu vou estar disponibilizando mais vídeos, né, mais conteúdos com relação a este tema e mais vários outros temas que eu vou trazendo aos pouquinhos para vocês. Mas eu espero muito que eu tenha contribuído de alguma forma aí para aí a diminuição, né, da procrastinação que tanto afeta as pessoas, ainda mais agora, né? Então, até a próxima, gente. Beijo pra vocês. Tenham uma boa noite aí. Tchau.